A União Desportiva Vilafranquense vai finalmente ter um novo estádio. Um novo recinto que cumpre as exigências da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. O estádio será erguido no mesmo espaço onde está o atual Campo do Cevadeiro, que fará no próximo mês de janeiro 85 anos. Mas como é que a União Desportiva Vilafranquense chegou ao ponto de não ter um recinto em condições para competir? Vamos rever a história desta mítica fortaleza muito rapidamente. Tudo começou em 1911 com Álvaro Curado, filho do presidente da Câmara e grande benemérito local, que solicita à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira autorização para utilizar o campo da Feira para a prática de futebol. E assim nasce o Grupo de Futebol Vilafranquense, o primeiro clube da vila, e o Campo da Feira, o primeiro campo de jogos oficial. Em 1913 extingue-se o primeiro clube e forma-se o Grupo de Futebol Operário Vilafranquense. Também adota o Campo da Feira como parque de jogos até meados dos anos 20, onde se mudam para o Campo do Telhal, na zona norte da vila. Em 1928, a Câmara Municipal expropria o Campo do Telhal com o pretexto de construir a conhecida Corraleta, deixando o Operário sem campo e forçando estes a voltarem ao Campo da Feira. Nessa altura, o Campo da Feira era atravessado por postes de telégrafo, mas não constituíam obstáculos para a prática do jogo. Em 1930, o Operário consegue arrendar um terreno para o seu campo de futebol. É um terreno de uma proprietária local, Júlia Paiva, e o campo é inaugurado em abril de 1930 e fica conhecido como Stadium de São Sebastião, um dos mais modernos campos do país e relevado, que era algo raro na altura. A seleção portuguesa chega a utilizar este espaço como campo de treinos. Mas este campo do Operário cedo ficou ameaçado. A Câmara Municipal sonhava com o prolongamento da Rua Palha Blanca até Povos, para além da cerca onde estava o campo, fazendo-a convergir na Estrada Nacional por fora da Quinta do Borreixo. Alvitra-se então o uso do cevadeiro. Em 1938 é o rival Águia Sport Clube Vilafranquense que inaugurou o seu campo de jogos no bairro do Cerrado. Em 1940 começam finalmente as obras do prolongamento da Rua Palha Blanca, pelo que no fim do ano o Operário deixa o campo, indo ocupar um espaço que foi adaptado no cevadeiro. Eram os alicerces do estádio atual. Mas em 1955, com as obras da autoestrada, também o Águia é despejado do seu campo e convidado a juntar-se ao Operário no cevadeiro. O ambiente entre os dois clubes, direção, atletas e adeptos, era insustentável. E o presidente da Câmara, José Maria Nazarete, começa a desenhar a fusão. Desde essa altura que se joga futebol no campo do cevadeiro. Quer dizer, não sei se alguma influência da autoestrada, não sei, mas efetivamente às vezes havia confrontos e pancadaria até. E havia ali, a Câmara era a fronteira, ali para o outro lado era a Águia, daqui para aqui era o Operário. Bem, o autoestrada fazia por cima e aqui no campo acabava mesmo. Mas depois, lá está tal coisa, o Águia devia ter acesso a jogar nos dois clubes no mesmo campo. E isso então seria ainda pior. Se havia rivalidade e zarratas, ainda seria pior. Ainda bem que isso não... que veio A fusão dos 4 clubes, mas o Águia foi sempre... Os diretores do Águia não queriam. E tanto que é assim, nunca pertenceram. Muito tarde é que começou a aparecer pessoas do Águia na direção do Vilafranquense, do União. Quando da fusão em 1957, é prometido aos sócios um novo campo e um pavilhão como engodo para estes votarem na fusão. O pavilhão só foi construído 30 anos depois pela mão do presidente José Mário Cerejo. Nos últimos anos houve o Cerejo. Foi um diretor extraordinário, não é? Um homem que se dedicou, eu aí estou à vontade, porque eu estive, andei com ele também. Foi um homem, efetivamente, que conseguiu aguentar a União e trazê-lo. Foi, efetivamente, um grande dirigente. Agora, as guerras com o Porto de Lisboa, primeiro que se conseguisse que
que se conseguisse pôr o pavilhão em pé, ui, Jesus, foi guerras e guerras, e eles são donos ali do terreno, não é a Câmara, são donos do terreno. Eu cheguei tantas semanas a ir lá para bater-os, lá a chorar quase deles, mas foi um caso sério. Mas enfim, conseguiu-se. E o estádio esse até hoje nunca foi construído e a promessa volta a cair no esquecimento. Em 1991, com Daniel Branco na presidência, é novamente anunciado um novo estádio, desta feita um moderno complexo com campos de treino muito à frente do seu tempo. Infelizmente, devido a obscuros problemas com o terreno onde deveria ser construído o estádio, junto à ponte Marechal Carmona, o projeto volta a ser anulado. Em 1995, o Cevadeiro sofre as únicas obras de fundo na sua história. É implementado o relevado natural e construída uma cobertura na bancada. Se calhar, por defeito meu, as coisas não terem corrido muito bem com a Presidente que estava que veio a estar depois em exercício na Câmara de Vila Franca. Portanto, a pessoa pensava que eu andava a pedir coisas para mim, eu não andava a pedir rigorosamente nada. Andava simplesmente a defender o vilafranquense, os interesses do vilafranquense e aquilo que, em minha opinião, a população tinha direito. Gerou-se ali assim alguma fricção que eu entendi que eu e os meus colegas de direção, que o melhor era nós sairmos para bem do vilafranquense, para que o vilafranquense pudesse continuar a crescer, porque não havia necessidade de haver ali um litígio entre a direção de Vilafranquense e a Câmara de Vila Franca, porque o vilafranquense só tinha a perder e não tinha a ganhar. Isso foi o entendimento que nós tivemos e tomámos a decisão de não chegar, de interromper o mandato precisamente por esse motivo. Qual é o estado do clube na altura? O que é que se depara? Quais são as principais... o que há de necessário fazer assim que é? Se é que se lembra? Em 95. Foi esse resumo que eu tenho aqui. Tanta coisa que as pessoas não percebem e nunca mais aconteceu. Eu não tenho um levantamento da história do vilafranquense, mas sem ser a construção do pavilhão, sem ser a construção do pavilhão principal, nos 5 anos que eu tive no vilafranquense foi onde o vilafranquense cresceu mais, fez mais obra e se desenvolveu mais. Para ter uma ideia, no meu primeiro ano, quando cheguei, tínhamos a segunda fase do pavilhão, do pavilhão, aquela parte da topo, não é? Tudo envidraçado e tal. Tínhamos essa fase para terminar. Precisávamos de 120 mil euros para terminar. Tínhamos que arrelvar o campo, porque era pelado, e tínhamos subido divisão, e o meu primeiro ano foi relevar o campo de futebol. Fazer nova instalação elétrica, porque os postes e os cabos estava tudo a cair, estava tudo podre, qualquer dia aquilo ardia tudo, qualquer dia podia ali alguém ter algum acidente grave, e em boa hora, e foi um bocado daí que começou a surgir as divergências com a senhora Presidente da Câmara. Até porque o campo é da Câmara. Exatamente, porque ela entendia que o vilafranquense é que tinha que fazer essa reestruturação e não a Câmara de Vila Franca. E nós entendemos que nós podíamos fazer o que pudéssemos e fizemos, muito, e a Câmara apoiar-nos, porque a Câmara, além de ser a proprietária, o clube também era de Vila Franca, e era o clube mais representativo de Vila Franca. Como tal, a Câmara tinha que ter um papel ativo naquela situação. E a senhora Presidente recusou-se a participar.
em parte, mas depois acabou por vir a participar. Portanto, fazer o prolongamento das bancadas, porque praticamente quase nem havia bancadas. Aquelas coberturas foram feitas também nessa altura. As coberturas das bancadas onde os sócios estão, que chegou a haver lá lugares cativos e tudo e tal. Posso informar que essas coberturas foram todas oferecidas ao Vila Franquense. O Vila Franquense não gastou onde estão. E isto deve ser que hoje também podiam oferecer, não é? O Vila Franquense naquela altura ofereciam e agora não oferecem porquê? É aqui que as pessoas se devem centrar e tentar perceber porque é que estas coisas acontecem. Isto não cai do céu. Estas coisas conquistam-se. Foi a dinâmica que nós criámos dentro do clube, né? de projetos de desenvolvimento, de angariação de fundos, de toda a gente a trabalhar, chamarmos as pessoas ao clube, chamarmos as pessoas. Nós chegámos a ter perto de 2.000 atletas no Vila Franquense. Perto de 2.000 atletas no Vila Franquense. Em todas as modalidades. Em todas as modalidades. Com natação, ginásticas, lutas, hóquei patins, basquetebol, handball, tudo. Futebol. Chegámos a ter perto de 2.000 atletas no Vila Franquense. Sabíamos que o arrelvamento ia ser financiado por várias entidades. Pelo Estado Central, pela Associação de Futebol de Lisboa, pela Federação Portuguesa de Futebol, pela Câmara de Vila Franca, íamos ter. Então nada melhor do que nós para gerir essas obras e tentar de alguma forma que ganhar de alguma forma recursos na administração direta. Resumindo e concluindo, criámos ali um espaço com alguma dignidade, ou pelo menos com a dignidade possível que nós tínhamos para dar aos sócios e conseguimos dar, e hoje vão ver o futebol e têm ali assim um sítio resguardado que nós fizemos, e em boa hora o fizemos porque foi bem feito. Com Maria da Luz Rosinha ao leme do Conselho, é novamente anunciado um novo estádio, integrado na obra da nova biblioteca, a Fábrica das Palavras, e como contrapartida do empreiteiro por ter ganho o concurso desta obra. No final da construção da biblioteca, a obra Iverca abre falência e a União Desportiva Vila Franquense volta a ficar sem estádio. A história volta-se a repetir. Nesta altura valeu ainda o esforço de alguns pais de atletas que reclamaram a construção de pelo menos um sintético, e a Câmara Municipal, muito pressionada, acede à construção desse campo de treinos à imagem do que tinha já feito com outros clubes do concelho. Mas a UDV, misteriosamente, fica sem os terrenos que tinha para a construção da bomba de gasolina neste processo. E formámos uma direção com grandes dificuldades. Eu fui chamado depois às finanças a Lisboa, fiquei com o termo de identidade e residência, mas já é um bocadinho mais à frente. Entretanto, pedi apoio à Câmara, na altura, portanto, eu sou amigo da Rosinha há muito tempo, desde que ela é da minha geração, andou a estudar comigo também, fui dizer-lhe a ela, tens que ajudar o clube e tal. Então, mas como é que é? Quem é que pertence aquilo? Eu já soube que tu és o presidente e tu és maluco, chamou-me também maluco. Vais meter numa coisa daquelas, seja a tua vida, então isto está espantado, mas o que é que és? Não há ninguém que quer mais pagar nisto. Não seja maluco, coisa. Chamou-me maluco na altura. Mas foi uma pessoa prestável. Devo também frisar isso, que a Rosinha, muita malta depois disse e tal. Ela é que me meteu lá e tal, diziam que a Rosinha é que me tinha metido aqui. Nem pensar nisso, ela quando soube eu era presidente, mas e foi uma pessoa que me apoiou dentro daquilo que era possível, não é? Por não entrar também em ilegalidades ou nada dessas coisas, mas foi uma pessoa importante. Aquele campo que está em baixo Calvado, que andámos ali a lutar um certo tempo, eu pessoalmente é que fiz vários projetos, enfim, os bonecos, e que apresentei vários projetos a ela, alguns até, portanto, uma outra enormidade, e quando eu vi que aquilo, depois ao Briver que é que podia subsidiar aquilo, quando eu vi que podia haver uma contrapartida com a Briverca, quando eu vi que aqueles projetos com muito dinheiro, que era muito dinheiro, que não tinha hipótese, a gente foi para aquele que era mais simples, que era ali ao lado. E aquilo já foi mesmo na fase final ali também do mandato dela e tal, e conseguimos fazer aquilo. E eu, portanto,
foi uma obra que eu estou 100% ligado a ela, desde o projeto, desde os gajos lá pôr a relva, estar roda daquilo tudo, e projetos de eletricidade e aquelas cuidadas todas. Continuando com a minha entrada no clube, portanto é por esse motivo, é por causa do Bonete, que acabo por ir entrar no clube, mas ainda bem que o gajo fez jogador e agora é um craque do Benfica. E foi por ele que eu fui para presidente. Portanto, e depois tivemos, era 4 anos o mandato, ao fim de 4 anos eu disse, nem pensar mais, mas depois a malta, isto, pelo menos mais 2 anitos, para ver se a gente consegue endireitar isto e tal. Pronto, e foi 6 anos de grande dificuldade, que tomámos algumas medidas que não foram muito populares. A nossa Azimuth virou-se, de facto, para a formação, não é? Portanto, não era uma palavra vã dizer que era a formação, foi mesmo a formação, ao nível do futebol e do hóquei especialmente. O basquete sempre fez isso, não é? 6 anos de grande luta, o foco na formação. Tinha muito orgulho em ver a equipa de Cenas com 95% dos jogadores formados de cá. Agora tenho uma certa tristeza, não vejo ninguém. Vejo rapazes que querem ser jogador da bola e acho, pronto, não é acho bem nem acho mal. É aquilo que temos, não é? Chegamos a 2020. 85 anos depois da estreia do Cevadeiro, os sócios da União Desportiva Vilafranquense continuam à espera da eterna promessa de um novo estádio. Com a entrada da nova direção, encabeçada pelo ex-internacional Henrique Sereno e com nova pujança financeira, estão criadas as condições para finalmente o clube e a cidade terem o estádio que merecem. O novo estádio da União Desportiva Vilafranquense ficará no mesmo sítio do atual, que será demolido e dará lugar a um moderno estádio com capacidade para 2.500 lugares. O campo sintético irá desaparecer e serão construídos 2 campos de treino já no espaço da antiga Marina. O estádio terá todas as condições impostas pela Liga, como áreas de imprensa, suporte para transmissão de jogos, acesso para veículos pesados e acessos separados nas bancadas dos locais e visitantes. O estádio estará preparado para uma eventual subida à Primeira Liga, podendo ser aumentado para 5.000 pessoas com a construção posterior de 2 tubos, sendo esta a lotação mínima para um campo de Primeira Liga. Os vilafranquenses aguardam ansiosamente o início e já agora a conclusão das obras para poderem voltar a apoiar o seu clube na sua cidade, ao fim de 109 anos, literalmente com a casa às costas. Se gostou deste vídeo, partilhe e ajude a divulgar a Xiroteca. A nossa página propõe-se a divulgar a história do futebol em Vilafranca de Xira. Sempre unidos venceremos.